Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estou aqui para o terceiro vídeo, da série, como prometido. E o tema que a gente vai falar hoje é sobre o medo. Nesse momento que a gente está passando, a gente escuta muitas pessoas falando o quanto que elas estão amedrontadas. Mas eu acredito que, independente do momento, é um tema que a gente tem que parar, pensar, refletir, mudar, se possível. O medo, ele é muito positivo na vida da gente, a principal função dele é nos proteger. Se não fosse o medo, a gente ia se arriscar de formas muito mais inconsequentes, Então, o medo, ele faz com que a gente estabeleça limites na nossa vida. O problema é quando a gente estabelece limites demais, que não só apenas limites para nos proteger, mas limites que impedem que a gente prossiga, limites que impedem a nossa evolução, o nosso desenvolvimento. E é sobre esse medo que eu estou falando, esse excesso desse medo, aquele medo que te impede, aquele medo que não faz você prosseguir, aquele medo que te paralisa diante de boas decisões, diante de uma mudança de chave, de uma girada de chave, na realidade, diante de um bom negócio, diante de oportunidades. Você já reparou que tem gente que toda vez que quando começa a desenvolver, começa a ganhar dinheiro, começa a fazer as coisas, começa a crescer, ela faz alguma besteira para acabar com tudo? Já reparou? Quantos casos eu já vi assim? Será que é medo de ser feliz? E arrisco dizer que talvez até seja. Também. Não só isso, mas também. Então tem pessoas que têm tanto medo de conseguir tudo que desejam da vida, que elas mesmas se sabotam. E aí faz alguma coisa para estragar tudo. E também existem aquelas pessoas que querem que todo mundo mude, menos ela. Por quê? Tá com medo da mudança? O que você não quer perder? O que você não quer soltar? Então, gente, é importante que a gente saiba que 90% dos nossos medos nunca, eu disse nunca, se tornarão realidade. Sabe o que é isso? 90% dos nossos medos nunca se tornarão realidade. Isso significa que está tudo aqui, tudo criado por nós mesmos, tudo criado por você. Já parou para pensar quais são os seus medos? Então coloca lá no papel, que aí coloca no papel vira concreto, Então coloca lá no papel quais são os seus medos. Fez a lista? Depois coloca lá. Tenta entender por que de tanto medo. Será que esses medos que você listou são reais? São medos que realmente podem prejudicar a sua vida? Ou são apenas desculpas que você utiliza durante a sua vida toda para você não sair do lugar ou para você culpar outras pessoas? Nessa época de pandemia, tanta coisa ruim sendo falada, Isso causa, sim, naturalmente uma angústia em todas as pessoas. O que eu mais vejo são pessoas com muito medo. Normal, é uma situação nunca vivida antes pela gente. Talvez dessa forma não, eu não sei se já bateu todos os recordes de todas as outras pandemias, mas pra gente, nesse século, eu acredito que sim. Dá medo? Dá. Mas não podemos nos contaminar pelos pensamentos comuns. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas pessoas pensam muitas coisas. O que você pensa? Porque na maioria das vezes a gente fica lá assistindo jornal,
vendo isso, conversando só sobre aquela situação. E nada daquilo veio de você, é o seu pensamento, a sua opinião. Então a gente acaba se contaminando pelos pensamentos dos outros e aquilo acaba virando uma verdade. E aquela verdade, ela é tão difícil para você que aí sim você começa a ficar com medo. E aí você nem entende por que você está com medo. Porque aquele medo nem partiu de você, veio de fora, veio dos pensamentos de outras pessoas que você foi alimentando. Entende? Como é sutil o quanto que a gente permite que o medo invada nossas vidas e ali vai minando toda a nossa autoestima, vai minando todo o nosso autocontrole, vai minando todas as estratégias que a gente tem para poder fazer as coisas. Falando em estratégias, nesse momento, independente da situação econômica do Brasil e tudo, diante do medo, nós temos sim que buscar novas estratégias para a gente poder lutar as nossas lutas. Se o seu medo é esse, qual a estratégia que você tem para poder lidar com isso? Se o seu medo é aquele, qual a estratégia que você tem para poder dar conta daquilo? Ah, não tem? Então vamos pensar. Porque basta só você ter o medo por medo, você virar refém do seu próprio medo. Isso não vai te levar a lugar nenhum. O que vai te levar a algum lugar é você identificar qual é esse medo, buscar novas estratégias para lidar com ele, novas estratégias para poder lutar uma luta diferente, que talvez você nunca tenha lutado antes. É aquela definição de insanidade, né? É você tentar mudar alguma coisa fazendo sempre a mesma coisa. Aí tem vários ditados, né, que uma vez eu fiz até uma lista de ditados idiotas. Por exemplo, pedra mole e água dura, tanto bate até que fura. Gente, pelo amor de Deus, tu vai ficar batendo ali até furar uma pedra? Não tem gente que acredita nisso. Ou acredita que vai vencer pelo cansaço. Tá, pode até ser que vença, mas a que custo? Isso é total falta de estratégia na vida. Porque o tempo que você perde batendo ali numa situação, você poderia ter evoluído muito mais. E aí você olha para trás e fala, nossa, meu colega conseguiu isso, conseguiu aquilo. Nossa, fulano tá bem, né? Nossa, minha família é isso, minha família é aquilo. Só eu que fiquei para trás. Claro, você ficou dando murro em ponta de faca. Talvez nós façamos isso por puro medo. Medo do novo, medo de se arriscar. Lembrando que 90% dos nossos medos não se realizam. 90% é muita coisa, significa que está tudo aqui na nossa cabeça. Tudo criado por nós. O que a gente precisa nesse momento é não temer novos desafios. Porque eles sempre vão nos levar a novas conquistas. Se você quer novas conquistas, automaticamente você vai ter novos desafios. Não existe outro caminho. Para pensar um pouquinho sobre isso. Quais são os seus medos? Quais são os caminhos que você quer percorrer? Se você está disposto aos novos desafios para percorrer esses caminhos. O quanto que de 90% é de pura imaginação, ou talvez um medo infantil, de algum trauma da infância, ou algo que você, uma crença que você carrega com você até hoje como verdade absoluta. Para um pouquinho para poder pensar sobre isso. E aí no próximo vídeo a gente se encontra. Um grande beijo, muito obrigada.